Paz do Senhor, meus irmãos. Por gentileza, abra as vossas Bíblias comigo, por favor. Carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14 ao versículo de número 18. Tem um celular aqui. Que noite linda. Há uma percepção de uma atmosfera bem apropriada para nos enchermos do Espírito Santo, à vontade. E também nos alegrarmos com o nosso presidente, né? E a pastora Cátia. Rapaz, eles estão elegantes, viu? Ui, Jesus. 30 anos. 30 anos. Depois da leitura, eu gostaria que você batesse palma, louvasse o Senhor pela vida desse casal. Capítulo de número 5 da Carta aos Efésios, versículo de número 14 ao versículo de número 18. Deseja a participação da igreja, lendo o versículo de número 18. Está na sua Bíblia e no telão. Nos diz assim: por isso é que diz, desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejais insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18, a igreja, 1, 2, 3. Feche sua Bíblia ainda em pé, queridos, por favor, coloque ela no banco, você vai sentar por 40 minutos. E queremos aqui, com o fundo do nosso coração, eu digo isso no nome de todos os dirigentes da região 4, se não dizer-me que os outros líderes e dirigentes me permitam essa ousadia, louvar o Senhor pela vida do nosso pastor presidente, pela vida da nossa pastora Cátia. Eu prometi que eu não me emocionar hoje. Né? A missionária Mara está ali, minha digníssima esposa, eu quero que ela se aproxime da pastora Cátia. Vamos quebrar um pouco o protocolo, ela vai abraçar esse casal. Ano passado nós tivemos uma campanha de oração para eles dois, principalmente pela pastora Cátia, e hoje eu estou muito feliz de vê-la tão alegre, né? E o pastor tão apaixonado. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles, queridos. Com alegria, queridos, com alegria, queridos. Aleluia. Se o Mateus estivesse aqui, ele ia assobiar, mas deixe quieto. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe de uma forma toda especial. Queremos aqui justificar a nossa questão de oportunidades, porque a região de número 4, ela tem 14 congregações. Se as 14 congregações fossem louvar todas na terça-feira, aí acabaríamos bem tarde. Aí nós entramos em acordo que toda terça da nossa vinda, da nossa participação, terá uma escala de congregações cantando. E hoje foi essas 4. E eu tenho certeza que na próxima, da nossa participação aqui, os que cantaram também vão vir em peso para também compartilhar com as outras congregações que vão cantar. Pois aí é um sentimento de reciprocidade. Disse Jesus que aquilo que eu quero que os homens me façam, eu devo fazer primeiro. Tá bem, queridos? Deus os abençoe. Justificando uma questão, eu estou bem nervoso, irmãos. E isso não é hipocrisia, não, é verdade. Toda vez que eu venho ministrar na minha sede, meus pernas bambiam, eu fico meio nervoso. E o pastor João pregou terça-feira passada e foi com muita ousadia. E ele ainda fez referência do meu nome aí, que a gente cria um peso de responsabilidade muito grande. Faça isso mais não, meu pastor presidente, por favor. E temos cheio de pregadores e mestres aqui, temos o pastor Levi ali, meu Deus do céu, já estou meio nervoso aqui. Meu professor Abner, né, que, eita Jesus, escritor, ainda tem o Jean, um grande pregador aqui, só não tem tamanho, mas é um grande pregador, né, ele me alegra demais. Queridos, o capítulo de número 5, versículo de número 14, especificamente o 14 e o 18, há 2 ordens de Paulo para a igreja em Éfeso. Igreja esta que foi fundada em um grande avivamento. Mas antes deles presenciarem esse grande avivamento, eles presenciaram algo que toda a congregação
todo dirigente local passa, que eu chamo de mesmice da responsabilidade. Ou seja, já estou dirigindo o culto, eu estou na frente da igreja, eu estou na frente do departamento, então já estou satisfeito. Não há um desafio contínuo de crescimento. Ele não cria novas estratégias para alcançar a comunidade que ele é pastor ou que a igreja está. Mas quando nós estudamos a igrejologia e vemos uma promessa no capítulo 16 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, que Jesus chega para os seus discípulos e fala sobre a sua indagação sobre a opinião pública sobre ele e o que a sociedade pensava sobre o seu ministério há 3 anos. E os discípulos disseram, a sociedade, parafraseando, pensa, e essa é a opinião pública sobre o Senhor, que tu és um profeta, que tu és Jeremias, que tu és até João Batista ressuscitado dos mortos. Aí Jesus volta e diz, e a vossa opinião como os meus membros, meus discípulos e meus obreiros? O que vocês falam quem eu sou? Aí Pedro, segundo alguns teólogos que têm menos cultura intelectual, de cultura secular, mas um homem cheio do Espírito, ele vem e diz, olha, sim, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és o aguardado, e eu estou acrescentando as promessas messiânicas do Velho Testamento. O Pedro poderia dizer, tu és aquilo que Ageu falou, o desejado das nações, tu és aquilo que Moisés disse, o profeta maior do que eu, tu és aquele que é o único que pode subir o Monte Santo do Senhor, pois não tem pecados. A Bíblia diz que Jesus volta para Pedro e diz, Pedro, tu és bem-aventurado, tu és Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue. Ele quer dizer, não foi a meritocracia da tua força intelectual, a tua carne, e nem foi a tua herança tribal, a genealogia tribal, mas foi o Espírito Santo que o meu Pai lhe permitiu ter esta revelação, quem eu sou. E Jesus volta, eu acho que você vai glorificar, porque é uma promessa que se estende a você. E Jesus volta, e sobre esta revelação, eu te digo que tu és Pedro, pequeno bloco de tijolo. Tu é duro, sim, mas não é grande e nem grande coisa sem a minha presença. Mas eu te digo que sobre a revelação que foi o Espírito que te deu, não foi a tua meritocracia e nem a tua capacidade, mas foi permitido pelo Espírito tu entender que sobre esta revelação quem eu sou, que é a Petras, grande rocha, aquela que é o alicerce da igreja. Eu te digo que eu edificarei a eclésia, aqueles que são chamados para fora, aqueles que são escolhidos para vir e representar esta revelação quem eu sou. Te digo que edificando a igreja sobre essa rocha, sobre esta revelação, nunca, em tempo ou não tempo de pandemia, em tempo de perseguição ou não perseguição, nunca as portas do tormento pode prevalecer contra a igreja. 10 entenderam, mas eu vou te explicar mais ainda, ver se você consegue compreender tão grandioso a dignidade e o privilégio que temos de sermos chamados de igreja, não de denominação. Muitas denominações começaram e terminaram, muitas filosofias passaram, muitos dogmas foram, muitos supostos avivamentos feitos por homens passaram, mas a igreja de Cristo, ela permanece em pé até hoje. Nós enfrentamos 2020 como igreja e vencemos em Cristo Jesus. Nós estamos enfrentando 2021 como igreja e estamos vencendo em nome de Jesus. Aí eu vou repetir mais uma vez, cadê a igreja vencedora que está indo para o céu? Me dê um sinal. E sobre esse pensamento introdutório, eu sou desafiado aqui em 30 minutos a tentar lhe transmitir, na minha dependência que eu tenho de Deus, na minha limitação intelectual, uma palavra que renove as suas forças sobre a convicção como igreja. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele encontra a igreja, mas uma igreja que não tinha assumido o seu papel de vitoriosa e uma igreja que não assumiu o seu papel de influenciadora. Ele chega e o texto diz, segundo Lucas, o médico amado, historiador do Novo Testamento, não judeu, o único gentil que escreve no Novo Testamento, e ele diz bem claro que Paulo chega na cidade onde há principados, onde há uma pluralidade secretista religiosa, e acima de tudo, há um comércio religioso através de Demétrios. A Bíblia diz que a igreja está lá, mas nada na sociedade mudava. A Bíblia diz que havia pastores ali, mas nada ali mudava. A Bíblia diz que havia discípulos ali,
mas nada acontecia. Estava faltando alguma coisa. Você vai entender. Paulo chega e diz: e aí, cadê os crentes? E ele diz: somos aqui. E Paulo vê o cenário como um grande líder visionário. Ele não enxerga só a congregação local, ele enxerga a geometria, a geografia de evangelística. E ele também visualiza o que a igreja tem que alcançar amanhã. Ele já faz um projeto do imediato, do processo e do futuro. Um verdadeiro líder, ele não trabalha só no momento, ele já tem uma visão do que ele tem que realizar hoje e amanhã. Alguém está no culto? A Bíblia diz que tem crentes, mas que ainda não assumiram o seu papel influenciador como igreja. Ou seja, estavam se tornando reflexo da sociedade e da cultura da época. Ficaram parados, sempre esperando alguém. Acho que alguém vai pegar a mensagem. Sempre necessitando de alguém, mas nunca este fazendo. Aí Paulo volta e diz: vem cá, conheceis o batismo com o Espírito Santo? Conheceis o revestimento do Espírito Santo? E os discípulos disseram: aleluia, só conhecemos o batismo cerimonial, que é de João. Aí Paulo diz: então vem cá, bichinho, uma igreja só está de pé, frase minha, quando ela começa de joelho em Cristo. Um homem que não consegue se ajoelhar diante de Deus durante o dia, ele nunca vai ter capacidade de estar em pé para vir enfrentar os seus desafios. Aleluia. Deus nunca vai encher alguém que já está cheio. Quando alguém já está tão cheio das suas meritocracias, das suas capacidades intelectuais, de tudo aquilo que é humano, ele nunca pode receber o que é divino. Mas quando ele se esvazia daquilo que tudo é ego humano, ele está dizendo: céu, eu estou aqui, eu quero ser cheio da tua presença. Eu estou sentindo. A Bíblia diz que eles tiveram que se prostrar. Pastores, obreiros, presbíteros, evangelistas, por gentileza, precisamos quebrar um paradigma que tem sido construído ao longo desses últimos 20 anos na igreja pós-moderna, especificamente no meio dos pentecostais. E quando eu digo pentecostais, eu estou dizendo a teologia reformada, que acredita que Cristo é o centro, a Deus, a glória, a Bíblia, a Escritura Sagrada. Nós cremos nas solas, mas também cremos que a atualidade e continuidade dos dons. Que uma igreja que não é revestida de poder, ela não sai do lugar. Eu vou repetir, que um obreiro que não é cheio do Espírito, tudo que ele pega, tudo que ele assume, não produz. Ele se torna esquentador de banco e frequentador de templo, e o pior, explorador da igreja, porque ele quer ser sustentado pela igreja sem nunca ter semeado na igreja. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz: um planta, outro rega, e Deus dá crescimento. Mas se não plantou, não tem como alguém regar. E se não planta e não rega, não há crescimento. Se a congregação que eu sou pastor, se o departamento que Deus me deu não está tendo um crescimento, eu tenho que rever, eu tenho que me analisar, se a semente que eu estou plantando vem da vontade de Deus, ou se a forma que eu estou regando vem da vontade de Deus. Porque se eu estiver alinhado com os princípios, a Bíblia me garante que não tem como a igreja ficar parada e nem tem como não crescer. Alguém concorda comigo? Me ajude a adorar. Você vai entender. Quando ele coloca a mão e ora, a Bíblia diz que eles são cheios do Espírito e falam em novas. Chega João, arretado, cheio do Espírito desde o ventre da mãe. Quando ele vê Jesus, ele já dá o título. Ei, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando vão indagar ele para que ele receba o título de Messias, João diz bem claro: nunca serei. Mas ele é antes de mim, ele é depois de mim, e ele já existe antes que eu existisse. E eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Aí quem é assembleano vai entender. E ele vai dizer: pois eu batizo com água,
Mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou numa Assembleia de Deus, ainda existe pastor assembleano na catedral, ainda existe crente pentecostal aqui ou não? O paradigma que eu quero reafirmar é: eu preciso pagar o avivalista para que tenha avivamento na igreja que eu sou pastor. E olha que eu sou itinerante há 20 anos, mas eu sou dirigente de igreja desde os 19. E eu vim de uma geração que Jesus batizava com o Espírito Santo na escola bíblica dominical. Eu vim de uma geração que as nossas reuniões de obreiro, a glória de Deus se manifestava. Eu vim de uma geração que no batismo das águas, Jesus enche o povo do Espírito Santo. Mas o povo está tão cheio do medo, que não está mais dando importância ao céu. Ou você vive em prol do céu, ou você vive em prol do medo. Eu quero ser cheio do céu. Tem alguém comigo aqui? Alguém? Qual é a sua doutrina, pastor? Diga comigo, por gentileza. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela lidera as suas emoções. Nós estamos produzindo mais membros emotivos do que membros porque se fala mais da necessidade emocional que o homem precisa do que a necessidade de propósito espiritual que ele precisa viver. Eu estou falando besteira. A pluralidade das ciências humanistas que estão sendo pregadas, e é necessário, porque depois que você estuda antropologia bíblica e conhece que existe a necessidade espiritual, a necessidade cognitiva, a necessidade biológica, claro que a mensagem de Deus cura essas três áreas. Mas Shell, de saudosa memória, disse bem claro: a partir do momento que a igreja não prega mais sobre o céu, ela perdeu o seu propósito. E eu ia pregar outra mensagem, mas eu estou indo para esse lado. Mas porque alguém aqui cantou, cheios do Espírito. Outro conjunto cantou, além do Rio Azul. É outro aqui cantou, que o céu está voltando. Então acho que você não entendeu. Ei, desperta tu que dorme. Ainda não entendeu? Toda essa pandemia, tudo que está acontecendo, todos os sinais que está acontecendo, tu ainda está reclamando, tu ainda está lamentando, tu ainda está aí. Está na hora de acordar e ser cheio do Espírito Santo. Alguém está me entendendo? Ei! Se formos dominados pelas nossas emoções, e todo cientista que estuda a concepção da cognição humana sabe que o ser humano pós-moderno, ele é tendencioso muito mais ao negativo, destrutivo, do que aquilo que é positivo. Quando você abre e começa a pesquisar entre pré-adolescente e adolescente, e a idolatria dos mangás japoneses, que a maioria das filosofias ali emplagada é sobre a tendência ao suicídio, a perda de pai, é uma celebração à morte. Você começa a ver que as pessoas estão negando a sua realidade e buscando a fantasia, porque não quer enfrentar a sua realidade. Mas hoje Deus me trouxe nessa noite, sou pecador, sim, miserável, mas aquele que está me usando é santo. Está na hora de dizer: igreja, seja cheia. Vou repetir: seja cheia, está na hora. Eu vejo o cenário do grande Coliseu lotado de pessoas. E segundo alguns historiadores dizem que o personagem mais famoso não era o guerreiro que tinha espada, não era o soldado da porta, não eram os príncipes convidados. Só poderia ter barulho quando o César entrasse. Divindade encarnada, adorada e idolatrada pelos romanos. E diz a história que quando ele entra, não pode parar o barulho de reverência àquele personagem, enquanto ele não abaixasse a mão. E nesse cenário eu vejo um homem já avançado em idade, com o corpo indebilitado, com dificuldade no seu globo ocular, em uma prisão fria, esquecido, que até Demas o abandona. Aí vem minha pergunta: quem era o homem que revolucionou a história da humanidade através de Cristo? Não foi o que foi aplaudido naquele estágio,
Foi o homem que ninguém dava nada, mas Cristo deu tudo por ele. Porque uma verdadeira história grande não é os aplausos dos ginásios, mas o quanto o reino de Deus se manifestou através de nós. Será que alguém entende? Esse homem, mesmo arrebatado ao terceiro céu, mesmo com toda sua capacidade teológica, filosófica e jurídica, era homem. E ele estava em uma situação que a influência, gostaria de sua atenção, era bem claro. Todo o cenário era: ei, a sua situação gera em você uma emoção destrutiva, Paulo. Estão gritando por César e tu estás no frio de uma prisão. Mas o mesmo cabra que está vivendo esse cenário escreve para a igreja dessa prisão. E uma das cartas ele escreve: vos digo, alegrai-vos. Alguém pegou? Alegrai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Nós não vivemos um momento de alegria, nós vivemos um propósito de alegria. Passamos pelas tristezas, mas quem tem Cristo tem razão para glorificar. Quem está entendendo a mensagem, levante suas mãos, por favor, e me ajude a adorar. Aleluia, aleluia. Ei! Deixa eu sintetizar. Antes dele dizer, sejam cheios do Espírito, ele dá uma ordem, uma profecia do Velho Testamento: desperta, tu que dormes. Ou seja, a maior tendência de alguém que está num descontrole cognitivo ou de uma patologia psiquiátrica, a primeira coisa que o médico ou o profissional faz é um tipo de droga para dominar. E nesse dominar é o quê? Levar para onde? Sono. Dorme. A primeira coisa que queremos fugir da realidade é que a gente quer se apagar dentro de um sono. E Paulo está dizendo que uma igreja que não se desperta, ela não está vivendo. Porque eu posso estar em coma, os meus organismos podem estar funcionando, mas não estou vivendo. Eu estou e me perdoe, eu preciso rasgar o verbo. Há 23 anos que eu prego o evangelho. Há 10 anos eu estou preocupado com as igrejas brasileiras. Porque tem muita gente que está sobrevivendo. Não gostou do que eu disse? A pluralidade de crentes pensando em morrer. Pastores que tiraram a vida. Homens e mulheres que dirigiram a igreja, entregaram e estão desanimados. A celebração do caos, o espírito de desistência, o esfriamento espiritual está nas nossas igrejas. E nós, há 100 anos, 110 anos atrás, ouvimos uma mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Vamos parar de pagar para ter avivamento e vamos viver o avivamento que é promessa para nós. Alguém está me ouvindo aqui? Alguém, meu Deus, sabe que eu estou falando besteira? Posso continuar ou nós encerramos aqui? E tem havia uma pergunta para entrarmos no desenvolvimento do versículo 18. Como está seu coração? Como estão seus pensamentos? Como estão suas emoções? Quem está te dominando mais? O espiritual ou o emocional? Porque eu acho lindo da graça que as pessoas vão ser valorizadas pelo título que tem, mas diante da graça vai ser valorizado pela necessidade que tem. Eu posso ser o desembargador e o juiz, mas se eu não sentir as minhas misérias e não me condicionar como pecador, nada de Deus eu recebo. Mas se eu me condicionar como pecador e miserável e dizer: Deus, eu preciso ser cheio, eu vou repetir até alguém: ei, eu preciso ser. Recebi uma ligação de um camarada muito famoso no Brasil, inclusive acho que ele vai estar ouvindo, mas eu vou falar, não vou falar o nome. Todo mundo deseja a vida daquele cara. O cara tem uma aposentadoria milionária, o cara viaja para onde ele quiser, riquíssimo,
Mas me ligou e disse: pastor, ora por mim. Eu digo: por quê? Porque eu estou pensando em morrer. Como é que alguém tem tudo e quer desistir? Porque, como diz Abraham Lincoln, o homem não foi criado para este mundo. O homem foi criado para a eternidade. Os subterfúgios têm se tornado uma fuga da existência. E os homens perderam a razão de existir, porque não conseguiram achar a cura do vazio existencial. Mas hoje tem uma resposta aqui. Ei, Paulo quer dizer: todo aquele que quer fazer algo que ele não consegue ter coragem, ele se embriaga. Acho que alguém já vai entender a didática. Ele precisa de algo fora para despertar algo dentro. Eita, não entendeu? Tem gente se embriagando com tantos subterfúgios, com tantas fugas existenciais, tentando preencher o vazio que só pode ser cheio de Deus. Não entendeu? Não entendeu? Você pode comprar carro, mas não pode comprar o Espírito. Você pode comprar casa, mas não pode comprar o Espírito. Você pode estudar, ter diploma, ter pós-graduação e mestrado, mas não pode comprar o Espírito. Ele só enche quem necessita dele. Ele só enche quem necessita dele. Quem vai me ajudar a adorar aqui? Oh, glória! Desculpe, tem vezes que as pessoas pensam que eu sou arrogante, mas eu já me acostumei e eu entendi que Deus me usa assim. Então eu não preciso da sua aprovação para crer que Deus está me usando. Ele me usa como Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Cadê os crentes que necessitam ser cheios do Espírito? Então não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Deus não está atrás de uma igreja cheia de pessoas vazias. Cultos cheios de pessoas vazias. Casas cheias de pessoas vazias. Eu estava dizendo: vem cá, igreja. Nunca vos iludi. No mundo tereis, mas tende, antes da vinda de Jesus, perseguição, tribulação, doenças. Hoje de manhã eu perdi, às 7 horas da manhã me ligaram. Perdi um amigo de 14 anos de amizade. Eu mandei uma mensagem para o pastor João hoje e ele não entendeu. Eu não queria doutrinar hoje. Eu estou em luto. Mas é casado com uma mulher crente, assembleana, é complicado. Ela falou: é tu. Eu estou chorando desde as 7 horas da manhã. Mas o Espírito Santo falou comigo: tu não pregou na igreja? Que quem tem que nos encher não é as nossas emoções, mas o Espírito. Então, mesmo enlutado, tu vai dizer para aquele povo: vale a pena ainda sonhar com o céu. Eu vou falar baixinho: vale a pena ainda dizer Maranata. Vale a pena ainda voltar a ser aquele crente que as pessoas chamam a gente de doido, de abestado, mas que ainda sonha que Jesus está voltando e que a gente pode gritar: Maranata, Maranata, Maranata. Tem dois comigo? Cadê esses doidos aqui? Cadê vocês? Cadê vocês? Ei! Vamos acabar. Esperta. Controle as suas emoções. Não entre num sono depressivo. Conviva com as suas dores, mas não seja escravo dela. Tem gente que precisa voltar a ter um pouco mais de cultura. E um amigo meu ficou com raiva de mim porque ele botou a mão na cabeça de uma irmã e começou a expulsar: sai demônio de depressão, sai demônio. Eu disse: não, a depressão é uma doença psicológica, que ela pode diminuir como pode aumentar. As pessoas precisam conviver com ela. Opressão é uma coisa, a pessoa é crente, a pessoa que ele estava expulsando demônio, a pessoa fiel, pessoa de caráter, vida com Deus, mas teve um grande trauma e não superou, e esse trauma gerou uma ferida no seu emocional, que ela está extremamente triste. Aí ela vai no culto para receber de Deus, aí a pessoa sem discernimento bota a mão na cabeça, empurra para trás e diz: sai demônio. Não sai demônio. Depressão não sai, depressão se cura. O vazio não sai, o vazio é preenchido. Será que alguém entendeu a minha didática? Alguém entendeu a minha didática? Nós temos um privilégio como igreja. Vamos passar por ansiedade, sim. Vamos passar por tristeza, sim. Vamos chorar, sim. Mas louvado seja Deus. Mas nunca vamos estar vazio. Porque se você não crê, eu creio. Disse Jesus: eu vou para o Pai,
mas não vos deixarei órfão. Rogarei ao Pai que vos dê outro Consolador, que esteja convosco todos os dias, num dia do luto, num dia da alegria, num dia da porta fechada, num dia da porta aberta, num dia da porta alegre, Ele estará conosco. Eu acho que tem 2 adoradores comigo que creem nisso. Eu gostaria de te desafiar a verbalizar isso. Eu não estou só. Eu quero que você fale: eu não estou só. Vou repetir mais uma vez: eu não. O lindo do Evangelho é isso, que tem pessoas aqui hoje que tinham todas as justificativas emocionais para estarem dormindo, trancados em um quarto, celebrando a dor, idolatrando a dor. E nós não teríamos o direito nem de condená-los. Mas algo dentro dele e dela, todas as vezes que as emoções vêm para pará-lo, para sufocá-lo, vem uma canção, vem um versículo, vem uma mensagem, vem um respirar. Aí de repente não tem ninguém, mas ele tem tudo. Não entendeu? Porque uma das piores distâncias é a presente. Tem gente presente, mas está distante. Mas o Espírito Santo não. Ele está domingo, ele está segunda, ele está terça, ele está quarta. Ele está no dia que eu não estou bem, Ele está no dia que eu estou bem. Ele não me abandona. Eu quero desafiar, pois eu já vou concluir. Se tiver 2 adoradores que celebram o Espírito Santo aqui, que acreditam no Espírito Santo, pelo amor de Deus, tire 15 segundos agora e adore a Ele. Aleluia, celebre que Ele nunca vai te deixar só. Celebre. Não se entregue ao sono destrutivo dos pensamentos que te roubam a esperança. Uma igreja só pode crescer se ela despertar para aquele a quem a chamou. Ela tem que acordar para o potencial daquele que habita nela. Ela tem que acordar, pastor, para aquilo que Ele te prometeu. Vou falar baixinho. Enquanto eu estou respirando, Deus está me treinando. Eu tenho que parar de me preocupar com quem foi e tenho que me preocupar comigo que estou vivo. E se Ele ainda me permitiu estar vivo, ainda tem uma obra para realizar. Eu vou gritar, ver se alguém desperta comigo. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Ei, pastor Rubens vai crescer. Ei, pastor Barbosa está crescendo. Ei, pastor Célio está crescendo. Ei, pastor Wellington está crescendo, sim ou não? Aonde tiver um adorador que crê na presença do Espírito, você não vai ser escravo das suas emoções. Ele está te enchendo agora. Eu vou deixar alguém adorar por alguns segundos. Teu nome, criança? Fica em pé, Amanda. Fica em pé, filho. Assim diz o Senhor. 17 de maio de 2020. O vendaval contra a vossa família foi tremendo. Mas diz o Senhor, mesmo na sua pouca idade, sem entender muita coisa, tu tem adorado. Diz o Senhor, o luto da tua família tem sido pesado, mas porque tu tem adorado, hoje é o dia que Jesus vai te renovar. A tua mãe vai te abraçar. Não é você que precisa de cura, é ela que vai ser curada através de você. Receba agora. Quem vai se despertar agora? Quem recebe? Essa máscara não pode te impedir de adorar. Essa máscara não pode te impedir de se alegrar. Não pode. Não pode.
Uma igreja cheia do Espírito, ela lidera suas emoções, porque ela tem um propósito para existir. Vou repetir, ela tem um propósito, ela tem um propósito, ela tem um propósito. Vamos, senão vai até meia-noite. Ela tem um propósito, ela tem um propósito, ela tem um propósito. Ou seja, você existe para quê? Sobreviver não vai fazer a diferença, mas viver o propósito que Ele te criou para viver. Ah, meu irmão, você não entendeu que se exploda quem está celebrando o teu passado, é o teu futuro que garante o teu presente. Não entendeu? Eu vou repetir. Se estão celebrando o teu passado, é porque nunca vão te alcançar, porque o teu futuro é que está construindo o teu presente. Não entendeu? Aí quem é bom assembleando vai entender. O futuro da igreja não é aqui, o futuro da igreja é o céu, e é pelo céu que eu estou vivendo, é pelo arrebatamento que eu estou vivendo. Aí então, alguém vai ser cheio do Espírito Santo? Não, alguém já está sendo cheio. Quem ainda sonha com o céu aqui? Quem crê no arrebatamento? Deixa eu concluir aqui. Ela desperta para aquilo que ela foi criada para viver. Ela existe pelo propósito de servir ao Senhor. É o seu futuro que constrói o seu presente, porque o seu passado não existe mais. Crente não tem passado, crente tem testemunho. Eu vou repetir, crente não tem. Desculpe, pastor, mas eu vou quebrar o protocolo. Ei, tem gente que diz que eu não tenho um perfil de pregar mais na Assembleia de Deus, porque eu não tenho mais o pedestal, eu não fico mais quietinho. Eu estou nem aí. Se faltar os púlpitos daqui, tem praça, tem esquina, tem presídio. Alguém está me ouvindo aqui? Alguém está me ouvindo aqui? Cadê você? Até agora está ainda com essa cara de delegado. Reage, crente, essa mensagem é para você. Eu tenho uma razão como igreja para existir. Se os teus familiares não te dão razão, se a tua condição financeira não te dá razão, se a opinião que as pessoas têm sobre você não te dá razão, Cristo tem toda a razão para você. E se eu entendo esse propósito como igreja, então eu entendo que eu observo o meu estilo de vida. Pois Deus não me chamou para andar como nécio, tardio, louco, sem crer, mas como sábios. E ser sábio só tem um princípio: eu posso estudar o que for, mas se eu perder o temor, ou eu estou falando, meus professores, algum contraditório, pois o homem mais sábio da história disse: o princípio de toda é o que? E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter medo de perder a presença de Deus. Se eu sei que esses passos podem me distanciar da presença, eu tenho que voltar para onde? Eu acho que hoje, dia 22 ou 21, 22 de junho, Deus está convidando alguém. Volta lá, igreja de Éfeso. Entendeu não? No começo dela, foi cheia do Espírito. Mas depois, as lutas, as mágoas, as perseguições geraram nela uma emoção que a sepultou a sua espiritualidade. Ela deixou de amar, ela deixou de perdoar. Ela é teologicamente profunda, moralmente perfeita. A sua ortodoxia ninguém a reprovava. Mas o rei disse: vem cá, tem um particular contigo. Eu sei das tuas qualidades, mas eu vou te avisar algo que pode te fazer perder o teu lugar. Volta. Volta ao temor, volta ao primeiro, volta àquela primeira experiência. Ninguém lembra? Eu lembro dos bancos de madeira, do som que a gente não ouvia, era nada de nada. Misericórdia. Só a geração raiz sabe o que eu estou falando. Mas eu lembro que eu era diácono lá na Vila Planalto. Ficava naquelas portas de madeira do lado. Mas os irmãozinhos de cabeça branca não começavam a cantar.
naquela ceia quadrimestral. E eles cantavam: vem ceiar, vem ceiar. Um dava a glória lá, outro dava a glória ali. E todos eram cheios, porque todos tinham temor que não queriam perder a presença. Não entendeu? Vem cá, Moisés. Eu garanto a prosperidade, eu garanto a conquista da terra, eu garanto que o anjo vai junto, eu garanto a prosperidade, pode ir. Aí Moisés disse: Senhor, tem prosperidade? Tem. Tem anjo? Tem. Tem vitória? Tem. Mas tem a tua presença? Não. Então quer saber de um negócio? Não me faz. É preferível, desculpe, mas é radical, estar no deserto com a presença do que no palácio sem a presença. Eita, alguém já está celebrando a presença, alguém já está cheio da presença. Oh, o maior presente, pastor William, que eu recebi ano passado foi pegar os meus 4 filhos, pastor João Amadaí, ainda tem a Andressa também. Nós estávamos numa luta terrível. A Emara olhou para mim e disse: meu amor, não vamos reclamar não, vamos adorar. Aí nós demos a mão no meio da sala. Aí o Juninho, com 7 anos na época, deu uma rajada de línguas estranhas. Aí o Mateus, que é autista, nem sabia que tinha sido batizado com o Espírito Santo, começou a falar em mistério. Mariana começou a profetizar. Mainara começou a cantar. E a Andressa foi entrando em glória. Aí todo cheio do Espírito, e eu só observando aquilo assustado, porque me enchi tanto das minhas emoções que esqueci de me encher do Espírito Santo. Me embriaguei tanto. Me embriaguei tanto com as emoções desse tempo, que eu esqueci o prazer de estar na presença. Me embriaguei tanto com as traições, com as decepções, com as mortes, com as portas fechadas. Me embriaguei tanto com as minhas dívidas. Eu esqueci de valorizar o que era mais importante: a presença. Ei, obreiro, não estou pregando para você se comover, não. Não precisa chorar porque eu estou chorando, não. É a tua opinião com Deus. Mas eu estou falando para alguém aqui que sabe, que quase parou. As pessoas criticam muito a nossa presidência, mas pouco sabem o grau de responsabilidade que há sobre os ombros. E eu me lembro que a minha pastora, mesmo com todos os problemas emocionais que ela estava passando, ela me parou atrás daquela coluna e disse: Márcio, pastor Márcio, ora por mim, porque está doendo aqui, está doendo acolá. Eu orei, e ela olhou para mim: Márcio, ora mesmo, porque eu não posso parar. Eu olhei para ela: não, pastor, tira férias. Ela: não posso parar, os irmãos estão precisando. Eu digo: mas senhora, não estão precisando. Então, meu irmão, não é hora da gente se embriagar da reclamação, do medo, da murmuração. É hora da gente se encher de esperança, se encher de graça, se encher de fé. Quem precisa, se coloque em pé. Quem concorda com essa mensagem, se coloque em pé. Obrigado, pastor. 9:16. Eu só quero orar pelo povo e passar para o Senhor. E uma das experiências mais bonitas que eu tive foi, mesmo com medo, mesmo com luto, mesmo com tudo que eu estava passando, eu peguei Jesus criou as situações para a gente voltar às primeiras experiências. Olha que coisa linda, pastor. Olha essa visão. Alguém está tirando foto aí? Pelo amor de Deus, que coisa linda. Na sua gestão ainda, pastor João está aí, que vai demorar muito se eu sair daqui, mas haverá um grande avivamento no campo da catedral. Nós vamos ter ceias que o Senhor vai ministrar aqui, que a glória vai tomar a casa, vai prosperar, porque só fica quem passa pela prova. E ser aprovado, irmão, precisa passar por deserto. Só chega em Canaã quem passa pelo deserto. E eu não gosto muito, mas quem é o dono da obra é o Senhor. Mas o Espírito Santo me toma para o Senhor, pastor João.
vosso trabalho não é em vão. Que teve dias que, se dependesse do coração, nem saía de casa. Mas mesmo assim, se dispôs. Tem coisas que me incomodam, porque eu me irrito, eu falo. Aí eu chego para o senhor e o senhor está lá. Eu digo, pastor, reage, briga. Vamos arrancar aquele irmão de lá. Ô, Antônio Márcio, vamos orar. Aí eu saio do gabinete mais revoltado. Porque eu queria cortar, queria sangrar, mas Deus não usa a minha justiça própria. Deus só usa seus princípios. E a região 4 aqui, pastor. Região 4, faz assim com a mão. Toda essa região quer dizer publicamente para o Senhor. Nós louvamos a Deus pelo seu pastoreado e pelo seu ministério. Para estar cheio assim, é porque Deus está fazendo esse campo crescer através desses pastores. E esses dirigentes, pastor João, dirigentes, por favor, eles estão dispostos a produzir. Estão dispostos. Nós tivemos uma reunião ontem, eles saíram, não, vamos. Eles estão dizendo publicamente que estão aqui para servir. E as igrejas deles vão crescer. Porque o Senhor acredita neles. E por acreditar neles, Deus vai prosperar. Quem acredita nisso aqui? Não, você não entendeu. Todas as congregações da região 4, região 3, região 5, região 2, região 1. Quem acredita que chegou o tempo de crescimento? Quem acredita neste avivamento, levante as mãos. O Espírito Santo não vai trazer de fora, ele vai usar você. Vai se multiplicar através das suas mãos. É Michel, né? Vem cá, Michel. Já passei do horário, mas vem cá. Alguém ainda acredita em visões espirituais ainda? A minha esposa de vez em quando me aconselha, Márcio, cuidado para não ficar muito cético. Você vai estudando, vai lendo e você vai duvidando das coisas que Deus quer te usar. Desde que a gente começou esse culto, no primeiro canção que a irmã Amanda cantou sobre o Espírito Santo, o segundo hino, o Espírito Santo abriu minha visão. E sabe aquelas nuvens carregadas de chuva? Alguém sabe o que eu estou falando? Que a gente vê no céu e diz, vai chover, né? Eu disse, Jesus, o que significa? Significa que está chegando um tempo que as águas da graça, que a unção, que o avivamento vai chegar, está chegando para o campo da catedral, está chegando para a nossa sede. Se eu fosse você, eu tomava posse disso. Ei, pastor Michel, o senhor vai abraçar pastor João. Alguém passa o álcool na mão dele para ninguém nos criticar. Mas tem uma representação espiritual aqui. Alguém está no culto ainda? Será que é só eu? Quem está com vontade de voar aí? Tem alguém? Eita! Porque ele vai representar toda a nossa geração de obreiros dessa geração. O pastor não conta, mas eu vou contar aqui. Acho que não faz isso não. Vou fazer. Ele me bota em cada extremo. Esse obreiro vai abraçar pastor João, porque vai acontecer um negócio aqui hoje. Essa nuvem carregada de águas, pastor Enoque, não é para aqui um tempo, é para agora. Essa chuva de avivamento vai ser derramada na sua congregação lá, obreiro. Ei, pastor, ei, membro. E quando o pastor João abraçar esse jovem obreiro, está sendo abraçado a nova geração de avivamento para o campo da catedral. Quem acredita nessa profecia, me ajude a adorar, me ajude a adorar, me ajude a adorar, me ajude a adorar, me ajude a adorar. Glória de Deus, aí pregador, você não adora quando você prega, não pede para o Senhor glorificar quando você prega. Então reage também, pregador. Aleluia, aleluia. É calaçada na baraturibi, e a bababodoria, barabachuribi, darabadara, sabadara, ando que eu bandaria, aleluia, aleluia.
É de 1 a 16 anos? O pastor João está pedindo para a gente orar aqui na frente, para a nova geração de obreiros. Isso é um ato profético. De esse moço de óculos. O homem natural está nos lugares por acaso, mas o homem espiritual está nos lugares que o Senhor provê. Relaxa, tu está no lugar certo, no tempo certo e na hora certa. Aguarda só mais um pouquinho, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, diz o Senhor. Eita, alguém entendeu isso? Tem algum adolescente aqui hoje? Tem? Corre aqui. De 1 a 16 anos. É isso, pastor João? Olha lá a baixura. Eita. Eita. Vai, Amanda, respira. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Eu quero que o senhor venha aqui em cima, pastor. Hã? Oi? A Mainara não veio, mas a Mara veio. Aleluia. Na reunião sábado eu saí tão alegre que teve um moço que foi consagrado ao presbitério. Ele participou de uma oração dessa quando ele tinha 14 anos, na igreja que eu era pastor lá na Vila Nova. E quem pregou no dia foi o pastor João. E ele pregou sobre o Espírito Santo. Não sei se ele lembra. Igreja apertadinha. E aquele moço tinha conversado comigo, Paulinho, naquele dia. Na rua que eu era pastor, eu passava e ele sempre estava na calçada chorando. Onde eu passei, ele tinha um futebol lá na juventude. Eu digo, macho, vem cá. Não, mas eu não sou da igreja, quer saber não, vem cá. Aí botei dentro do carro, levei. Aí quando tinha uns cultos, ele passava na rua, ele estava lá, não, mas pastor, te pergunta, vamos. Aí um dia ele disse para mim, pastor, me ensina a orar e me ensina a ler a Bíblia, porque eu tenho um sonho. Eu disse, qual é o sonho? Eu quero ser cheio do Espírito e quero ser pregador, quero ser obreiro. Passou-se os anos, eu estava aqui sábado. Você não está entendendo. Pastor, há uma unção profética aqui, não há? Cadê os pastores da região 4? Sobe aqui para mim, por favor. Pastor João, vamos estender as mãos sobre eles. Olha lá, que lindo. Está apresentando um filho. É obreiro da casa. É obreira da casa. Vai ser obreiros. Eles não vão ser crianças que vão idolatrar mangás. Eles vão ser crianças cheias do Espírito Santo. Eles não vão querer ser Naruto, não vão querer ser nada daquilo. Vão querer ser cheios, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quem profetiza comigo? Você não está entendendo o que Jesus está fazendo aqui. Pastor, os senhores vão estender as mãos. Eu chamei o pastor Del, a liderança. Isso, cadê meu pastor? Cadê o... Não vejo esse moço como um dos pastores aqui. Me alegra demais. Cadê o Rodrigo, pastor Rodrigo? Eu vou falar, bicho. A gente fingia que lutava jiu-jitsu lá na Vila Planalto.
E a gente ia para a casa do Tiago, e o irmão dele, que eu acho que era Fred, né? Que eles moravam lá no Asfaia, aí tinha uma casa lá. A gente passava a noite assistindo um filme, eu falando de Deus e tentando brincar de trote. E hoje, quando eu vejo o camarada, pastor de igreja, cheio do Espírito Santo, eu lembro que Rafael chegou lá como presbítero, cheio das dores, das complexidades. Eu disse a ele: meu filho, passa o tempo, aceite a prova, persevere, que uma hora Jesus vai soprar seu nome. Aí eu me lembro que 11 horas da noite o pastor João me ligou: pastor Márcio, o que o senhor acha do Rafael? Rafael, o senhor é pregador, pastor? Não, eu vejo ele como um pastor. Eu digo: está aí. Disseram ali que você era meu filho, mas quem viu você como pastor foi ele. E esses pastores aqui, para olhar nos olhos dos senhores, Jorge Marcelo, olhar nos senhores, vocês são resilientes, porque muitos de nós poderíamos desistir, mas o que habita em nós nos encheu. E esse rebanho, apacentai os cordeirinhos, apacentai os cordeirinhos, apacentai minhas ovelhas, apacentai minhas. A igreja estende a mão para cá. Quem crê que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo no culto de ensino, quem crê que essa geração pertence a Jesus, essa geração não será da depressão, não será escravo da tristeza, serão crianças sadias mentalmente, espiritualmente. Quem profetiza comigo? Estenda as mãos sobre eles. Lá abaixo. Dai o macho aí. Primeiro, o Espírito Santo quer tomar a igreja em variedade de línguas estranhas. Você consegue lembrar como é que fala em línguas estranhas, obreiros? Consegue? Seja tomado pelo Espírito Santo agora. Está descendo a nuvem, ainda não caiu a água, está descendo. É Denis, né, Denis? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eita, pastores, há fogo nas vossas mãos. Pai, no nome de Jesus, na tua santa presença, ó Deus, eu te suplico agora, aonde tiver um adorador sincero nessa noite, aonde tiver um crente batizado com teu Espírito e com fogo, toma ele agora em variedade de línguas estranhas, toma ele em autoridade agora, que ele seja cheio do teu Espírito agora, e sobre essas crianças e esses adolescentes, que eles sejam batizados com o teu Espírito a partir de agora. Eita, vem Amanda, ministra. Enche-me,